Olá, está no ar mais um programa Esporte Total. E hoje teremos o atleta Diego Teles falando um pouco sobre o assunto de atletismo. Estamos aqui com o Diego Teles, corredor e atleta de Erechim. E ele vai nos contar como começou, quando começou e como está o atletismo na nossa cidade. Diego Teles, em que ano começou o atletismo na nossa cidade oficialmente? Primeiramente, um olá a todo mundo da TV CA que está nos assistindo agora. E o atletismo, na verdade, aqui em Erechim ele começou oficialmente mesmo, assim, com uma mobilização de associação mesmo em 1983, através do Clube dos Corredores de Erechim, que até hoje mantém as suas atividades, com os atletas e com eventos. E aí, posteriormente, lá pelo ano de 1995, daí eu comecei a prática do atletismo, já visando a questão profissional como atleta mesmo. E até os dias de hoje, continuo treinando, mantendo treinamento, competições, organizando eventos também. E hoje a gente tem em Erechim, na verdade, não só o Clube dos Corredores, são mais duas equipes. Eu tenho uma equipe, que é a Podium Esportes, equipe de corrida, e ainda existe a AZ Esportes, que é do professor André Guzar. Então o atletismo já cresceu bastante aqui na cidade, depois do Clube dos Corredores vieram mais duas equipes então, e aí as três estão atuantes aí na cidade. Tem algum projeto específico esse ano e como é que está funcionando o atletismo aqui? Então, essas três equipes, elas juntam pelo menos ali uns 50 atletas. A cidade já tem 50 atletas de corrida, basicamente, em diversos níveis, de alto rendimento, que são os atletas de alto nível, de competição em alto nível desportivo, os atletas amadores, que são aqueles atletas que buscam o atletismo como uma forma de competição, mas não dependem exclusivamente da corrida como meio de sobrevivência, e os atletas ali também que visam na corrida o bem-estar. Então hoje o atletismo na cidade ele tem esses três níveis, de atletas, de corredores e de desportistas. E hoje em dia a gente tem buscado, dentro do poder público, principalmente aqui na cidade de Erechim, políticas públicas para subsídio, principalmente desses atletas de rendimento e alto rendimento. A gente tem até a proposição de um projeto de Bolsa Atleta aqui na cidade. E a gente depender necessariamente da corrida como uma ferramenta de sobrevivência, de profissão mesmo, se torna um pouco oneroso se não houver uma contrapartida do Estado, no caso a União, o município ou o próprio Estado que cada um reside no seu município. E então a gente tem aí a proposta de abaixo-assinado até para esse projeto de lei sair do papel. Já foi aprovado até na Câmara dos Vereadores aqui da cidade de Erechim, só precisa de uma aprovação do prefeito, mas para que a gente não tenha até assim um questionamento sobre esse dinheiro público está chegando nas mãos dos atletas aqui da cidade, a gente está fazendo um abaixo-assinado para que a comunidade interaja e para que ela seja, na verdade, a grande apostadora desse projeto, que seja um projeto da comunidade, e não dos atletas, para que a comunidade entenda que a necessidade não é nossa, e sim da população, da sociedade. Então, na sexta-feira última que passou, a gente teve a coleta de assinaturas desse projeto do Bolsa Atleta, no qual a comunidade participou, e para que haja então esse abraço da comunidade, da sociedade, em torno dessa necessidade aí do esporte erechinense. Sabemos que o atletismo ele abrange todas as idades. Tu pode me dizer quais as modalidades que hoje existem no atletismo em nossa cidade? Então, dentro da cidade aqui a gente tem atletas que vão das provas de velocidade até as provas de meio fundo e fundo. Traduzindo, as provas de velocidade normalmente estão associadas ao projeto da AZ Esportes, que é do professor André Guzar, em que principalmente a gurizada ali das categorias de base pertencem e fazem provas de velocidade, de 100, 200, 400 metros. Já o pessoal mais adulto, passando na idade adulta, já pertence às outras duas equipes, que é a Podium Esportes, equipe de corrida, e o Clube dos Corredores. E aí, então, nesses dois grupos, as provas que são realizadas pelos atletas
são provas de média e longa distância. Então, já 3 km, 5 km, 10 km. A gente não tem hoje na cidade, até não tem estrutura para que aconteça aquelas provas de campo, né, que são as provas de saltos, de arremessos e lançamentos. A gente não tem, por exemplo, um complexo municipal de esportes que poderia abarcar essas modalidades. A gente consegue desenvolver a corrida por ser uma metodologia e uma modalidade mais fácil de executar, de fazer, de treinar e até de competir, né? Mas as demais competições, as demais modalidades a gente não consegue realizar, né? A gente não tem estrutura para isso hoje. Então se pede uma estrutura para atletismo aqui em nossa cidade também. Nos fale um pouco sobre a preparação, como vocês se preparam, já que está faltando estrutura. Essa é uma questão antiga aqui da cidade, né? O treinamento que a gente tem, a gente acaba tendo que fazer na rua, né? Onde deveria ser feito numa pista de atletismo, e que ela não existe aqui na cidade de Erechim, somente de um clube particular, o qual a gente tem uma relação de proximidade, mas a gente não tem um uso exclusivo para atletismo, né? Então a gente tem que dividir o espaço. E o treinamento ele é do atletismo em si, principalmente se tratando de corrida, é um treinamento de alto desgaste físico, né? Não é como numa modalidade esportiva em que você fica parado o tempo inteiro e interage de tempos em tempos com a corrida. A corrida não, ela é uma corrida constante, né? Então você tem um desgaste físico assim intenso. Então não adianta só gostar do esporte, você tem que ter afinidade com aquele esporte, né? Que é o atletismo, necessariamente aqui a gente fala da corrida. É um desgaste que torna não tão saudável a prática para quem visa a competição. Isso é bem claro, assim, a gente tratar com a comunidade, com o leigo, que o atletismo de competição, de alto rendimento, ele não é muito saudável pelo nível de esforço e desgaste que ele gera. Então, quando a pessoa nos pergunta, que legal, você corre, você deve ter bastante saúde. Nem sempre, né? A gente está sempre com a imunidade lá embaixo, está sempre com um desgaste físico atenuado, estresse assim, acima do limite. Então, é um tipo de esporte que exige muita disciplina, muita condição de treinamento, você tem que ter o espaço e a própria aptidão para isso, né? Então o treinamento ele é sempre muito desgastante, vai de 8 a 28 quilômetros por dia, dependendo do tipo do treino, né? A intensidade do treino. E às vezes as pessoas veem a gente correndo na rua e imaginam, tá correndo, né? Mas não imagina o quanto aquilo ali está gerando de esforço, né? Tem treinos muito específicos, né? De velocidade, de força, em que aparentemente não está fazendo esforço nenhum, mas só quem faz ali naquele momento é que entende qual é que é o nível de estresse daquilo tudo. E a alimentação? O que se põe na alimentação para um atleta poder treinar tranquilo sem se machucar muito nessa condição física? A alimentação ela é muito importante em função da recuperação, né? Assim como o descanso. Normalmente, o recomendado é que o atleta se alimente de 2 ou de 3 em 3 horas, várias vezes ao dia, com uma variedade de tipos de alimentos, né? Que você pode adquirir todos os nutrientes, todas as fontes necessárias, porque o desgaste, como eu falei, é muito grande e principalmente de carboidratos, né? Você acaba perdendo muita energia, muita caloria nesse treino que você vai fazer, seja ele de menor ou maior intensidade, ele vai gerar muito desgaste. Você gera muita produção de toxinas no corpo, então você tem que repor ali aqueles tipos de vitaminas que vão eliminar essas toxinas do corpo, que são os chamados radicais livres, né? Então, assim, o treinamento com a alimentação e o descanso é a combinação perfeita se os 3 forem feitos de forma coerente, adequada. E entra muito a questão da suplementação, né? A gente acabou, de uns anos para cá, tendo uma tecnologia muito avançada na questão da suplementação, né? E hoje em dia o atleta que não faz suplementação, ele fica para trás, né? E isso depende de investimento, né? Um atleta gasta no mínimo por mês uns 300 a 500 reais em suplementação. Então, se o atleta não tem essa condição, ele vai ficar para trás. Então, a suplementação somada à alimentação tradicional corriqueira vai dar um up
vamos dizer assim, no treino do atleta. Não vai fazer ele correr mais, né? Não vai fazer ele melhorar rendimento, mas não vai deixar ele ficar doente, subnutrido e em deficiência de condições, né, para alcançar o atleta adversário, por exemplo. Muito bom. E então, fugindo um pouco do assunto da preparação com atletas, a gente quer saber também os títulos que Erechim já conquistou, os atletas que já conquistaram esses títulos aqui. Tu pode nos falar um pouquinho disso? Sim, até essa é uma parte mais assim de registros, né, que a gente tem aqui da cidade, de atletas que já passaram pelo atletismo, alguns continuam, né. Um dos primeiros atletas a trazer realmente bastante resultados de nível nacional e até mesmo internacional para Erechim foi o Vitor Aneres. Na década de 80 para 90, ele foi um grande atleta nessa época, nesse período, sucedido do atleta Paulo Sbeggen, que ainda hoje compete, mas num nível mais reduzido, né, de competições. Mas o Sbeggen ficou, por exemplo, entre os 15 melhores atletas do país na década de 90. Isso a gente tem comprovações através de resultados em provas de competições nacionais. Tivemos ali logo também alguns atletas que hoje até não competem mais, né? O André Guzar foi um grande nome de referência também. O Gilberto da Silva, existiu o Joselito Rossetti. Todos esses atletas eles vieram de resultados na década de 90 para 2000. Né? Então sempre houve renovação, sempre houve atletas de alto nível, né, competindo aqui pela cidade e que hoje alguns não estão mais competindo, outros estão atuando no papel de treinador. E mais assim, metade do anos 2000 para cá, aí então surgiu o Jurandir Jesus, né, que é um atleta que hoje é exponente assim, na cidade, e ele é expoente também no estado, né, ele tem muitos resultados estaduais e até nacionais já. Tem a Rosa Padilha, que é uma atleta feminina, que tem dado sequência, né, nas atletas que antecederam ela, que foi a Marisa Rossetti, a Marisa Ferreira. Então agora tem a Rosa Padilha, que trouxe e ainda traz muitos resultados no feminino, e mais alguns atletas assim, que competem em alto rendimento. Tem o Algemiro Libino, o Ederson Baratieri, tem a gurizada ali da equipe do Andrigo, da AZ Sports, que tem a Karina da Rosa, que é campeã brasileira dos 200 metros nos Jogos Abertos. Isso agora, semana passada, aconteceu. Então, assim, citando aqui, a gente percebe que tem vários nomes, né? E talvez a cidade nem conheça. Talvez assim pela falta de espaço, divulgação, que a gente não alcance tanto na comunidade, né? Mas Erechim tem muitos atletas aí hoje que trazem resultados de nível estadual, nacional e até mesmo internacional. Em título internacional, tu pode me dizer qual foi adquirido pela cidade de Erechim? O Vitor Aneres, ele competiu algumas provas na Itália, em Piacenza. Então, na época, ele competiu uma maratona na Itália. A gente sabe desses resultados ali. O Paulo Sbeggen, na Argentina, ele competiu várias vezes, foi campeão de várias provas na cidade de Concórdia, Federal, Concepción, na década de 90 para 2000 também. Então o Paulo tem títulos internacionais aí, dos que a gente tem assim conhecimento, né? E de provas nacionais de peso internacional, né? Como a própria maratona internacional de Porto Alegre, a corrida de São Silvestre. Ano passado eu e a Rosa estivemos presentes. Então não é uma corrida fora do país, mas de expressão em resultado internacional, né? Então vários atletas aí já competiram fora do país, trazendo resultados bem expressivos. Quais as próximas competições mais breves? Então, agora, dia 6 de julho, o SESC promove o circuito estadual, que tem uma etapa que passa aqui por Erechim. Essa etapa ela é composta com mais 13, que percorrem todo o estado do Rio Grande do Sul. No dia 19 de julho, a gente vai a Porto Alegre, no circuito Night Run de Porto Alegre, que é um circuito nacional nesse caso, que passa por diversas capitais do país. E tinha a previsão aí para meia maratona do Rio de Janeiro, dia 28 de julho, mas aí acabamos perdendo a inscrição aí, porque tem um prazo, e aí a gente vai deixar para meia maratona internacional do Rio de Janeiro, que é dia 31 de agosto. Existem provas paralelas que acontecem à meia maratona, né, de 5, 6 quilômetros, e é essa provavelmente que a gente vai participar, né? Então, são várias provas. Agora, o mês de julho e agosto começa a vir de novo o calendário com bastante provas. O mês de junho é mais reduzido em função do frio, das chuvas aqui no sul. A gente tem uma reduzida assim, no número de competições.
E como funciona para quem quer competir também? Então, as 3 equipes aqui da cidade, a Asa Esportes, a Podium Esportes, equipe de corrida e o Corre, tem um projeto, cada um da sua metodologia, né? Em que a pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto, que queira começar a correr com qualquer objetivo, né? A gente até deixa isso muito bem claro, que não é somente para atletas, qualquer objetivo com a corrida, seja ele o bem-estar, a qualidade de vida ou o alto rendimento, as 3 equipes possuem projetos que funcionam, né? Que trazem orientação para as pessoas e trazem toda a informação para que ela possa treinar adequadamente, competir. Então a gente oferece toda uma logística, né? Desde o treinamento, a competição, o acompanhamento na questão da alimentação e tudo mais. Então a gente até tinha um tempo atrás um projeto junto com a prefeitura, que hoje quem dá sequência, né, é o André Guzar. A gente perdeu essa parceria com a prefeitura e ele toca sozinho esse projeto hoje, tem o apoio de uma empresa aí da região, e que ele consegue, então, dar sequência. Então, ele trabalha mais com a categoria de base, né? Pessoal que é de até 14, 15, 16 anos, mais ou menos, é ele que gerencia. O Clube dos Corredores é mais o pessoal do alto rendimento e da qualidade de vida também, né? E a Podium Esportes, equipe de corrida, a gente tem ali um trabalho voltado também, principalmente para o alto rendimento. Atletas que queiram buscar maior resultado em competições, mas também a gente acaba abarcando o pessoal que busca a qualidade de vida e o bem-estar. Queres passar um contato para quem quer participar também? Sim, eu posso passar o contato do site do Clube dos Corredores, né, que você pode procurar no Google, colocando Corre Erechim, vai ter o site lá certinho. Existe também o contato de Facebook do Clube dos Corredores também, que você pode acessar lá. E o contato comigo, né, que eu tenho esse gerenciamento da equipe de corrida ali da Podium Esportes. O André Guzar também, que gerencia a Asa Esportes, tem o site dele, asaesportes.com.br. E no Facebook da Podium Esportes tem algumas informações também do grupo de corrida que a gente gerencia lá. Então, o pessoal que quiser contato, redes sociais e internet, né, são os principais meios para acessar. Então, esse foi o Diego Teles nos contando um pouco como funciona o atletismo em Erechim. E aproveitando para convidar quem quer participar, entre em contato com ele ou com a equipe de corredores de Erechim. E fica por aqui, mais um programa Esporte Total. Não perca, na próxima quarta-feira, mais um programa para você.